Quer ser um grande mestre de xadrez? Talvez você tenha que escolher os seus pais com sabedoria. Esse é o título do artigo que nós vamos ler hoje, mas antes da gente começar, eu quero, desde já, dar as boas-vindas a você, ao meu canal. Esse daqui é mais um vídeo onde nós percorremos algum artigo que chamou minha atenção no mundo do xadrez, artigos com boas reflexões para fazer a gente pensar melhor, e não só isso, não só fazer a gente pensar no sentido de uma reflexãozinha, não. Eu quero construir aqui padrões de pensamento saudáveis para a gente jogar xadrez e não criar expectativas ruins para a gente aproveitar ao máximo esse belo jogo, tá certo? Então, esse artigo me chamou muita atenção e eu quero ler com vocês e a gente discutir um pouco. Quer ser um grande mestre no xadrez? Escolha seus pais com sabedoria. O autor é Müller RJ, o artigo foi escrito no dia 5 de maio de 2025. Quem é Müller RJ pode ver que não tem muitas informações dele aqui, ele não fez muitas partidas com hate no Lichess, mas tem aqui uma descrição. Robert Müller, ele é entusiasta de xadrez, estudioso do jogo, sempre aprendendo. Ele é um professor premiado do xadrez infantil, autor de um e-book sobre xadrez, a ser publicado em breve, e também de vários blogs no Lichess, vive em Doylestown, Estados Unidos. Então temos aí um instrutor de xadrez infantil e vamos ver o que é que ele quer dizer então. Ele diz: você consegue resolver o quebra-cabeça do teste de QI viral? Esse daqui que tá, né? Então ele coloca esse quebra-cabeçazinho, né? Não segue as normas da matemática normais, né? Mas é um teste daqueles de lógica, né? Para você detectar o padrão e chegar num resultado. É um teste bem tranquilo de se fazer, a resposta vai ser dada no final, tá? Então, se você quiser aí pausar e guardar essa resposta, vai ser interessante no final. Mas enfim, vamos lá, ele diz: você consegue resolver esse quebra-cabeça? E ele diz o seguinte: se eu ouvir outra celebridade esportiva na TV dizer, se você pode sonhar, você pode realizar, assim como eu fiz. Então, se ele ouvir essa celebridade esportiva dizer isso, né? Que você pode, se você pode sonhar, você então pode realizar, assim como eu fiz. Depois de ganhar um campeonato em seu respectivo esporte, mais uma vez eu vou gritar, ele diz. Veja o caso da recente vitória de Saquon Barkley no Super Bowl com o time de futebol americano do Philadelphia Eagles. Saquon disse algo semelhante depois de vencer o Super Bowl durante uma entrevista na TV. Ele disse algo semelhante durante uma entrevista. Quando eu vi isso, pensei comigo mesmo: puxa, Saquon, cuidado com o que você diz. Não dê às crianças a impressão ou falsas esperanças de que tudo que elas precisam fazer é sonhar alto e podem realizar qualquer coisa na vida, especialmente se você se tornar um running back superstar e campeão mundial da NFL como ele. Se você nunca viu Saquon Barkley pessoalmente, por sinal eu não faço ideia de quem é Saquon Barkley, vamos pesquisar agora mesmo aqui quem é Saquon Barkley. Então, camarada aí bastante bombado pelo que eu tô vendo, um dono de um físico realmente impressionante. O cara, para jogar futebol americano tem que ter realmente um físico em dia. Então, Saquon Barkley, se você nunca viu, ele é um espécime único de homem. Saquon é conhecido por sua força excepcional, especialmente nas pernas. Tem relatos de que ele consegue agachar entre 650 e 700 libras. Quanto é 700 libras em quilos? Vamos ver? 317 quilos, tá certo? 317 quilos. Então, ele aguenta até 300 quilos e fazer um power clean de 405 libras. Essa força é crucial para o seu estilo de corrida, permitindo que ele desvie de tackles e ganhe muitos metros. Ele também consegue correr a corrida de 40 jardas em 4,4 segundos. Isso é muito rápido. E ele diz: Saquon consegue pular? Eu acho que todo fã de futebol americano já viu essa foto, com um salto realmente impressionante. Essa foto do Saquon saltando para trás sobre um defensor para evitar ser derrubado. Tenho quase certeza de que é a primeira vez que isso é feito, dar esse salto para trás em um jogo de futebol americano profissional. É um salto realmente impressionante, já é impressionante, normal, mas principalmente para alguém com 106 quilos, não acha? Saquon Barkley também é amplamente reconhecido por sua excepcional ética de trabalho e dedicação ao esporte. Não podia ser diferente. Para chegar no alto nível tem que ser muito dedicado. Ele é conhecido por sua humildade, competitividade incansável e compromisso inabalável com o aprimoramento, com a melhoria, tanto dentro quanto fora de campo. Sua ética de trabalho não se resume somente ao treinamento físico, abrange também a preparação mental e dedicação ao crescimento contínuo. O que Saquon deveria estar dizendo na TV é o seguinte:
Olha só, abre aspas, se você for abençoado com bons genes, ou seja, com as fibras musculares de contração rápida, tanto nos braços quanto nas pernas, que me permitem ser tão forte e rápido quanto eu, e se você trabalhar e treinar duro, assim como eu, e se você sonhar como eu fazia desde criança, e se seus pais sacrificarem coisas por você durante a sua criação, como os meus fizeram para me dar a oportunidade de fazer o que eu faço, então você pode conseguir também. Fecha aspas. O autor vai dizer, sim, eu concordo, mas isso daí é um pouco prolixo, né? Tá já começando a falar demais. Não tem como falar tudo isso numa entrevista, então geralmente fica com essa necessidade de você se dedicar. Mas eu acho muito interessante como a gente às vezes não para pensar realmente nisso, né? Acha que uma mera vontade, uma mera dedicação já é suficiente para alcançar níveis absurdos. E não é verdade. Veja só como tem fatores, tanto que dependem da gente, como também fatores que não dependem. Olha só, tem a questão da genética, coisa que você não controla. Tem a questão do trabalho e treino duro, sim, beleza, você controla. A parte do sonho, da motivação, de correr atrás e superar as dificuldades, sim, você também controla, mas a parte dos sacrifícios dos seus pais, que é fundamental, que fica é fundamental, você não controla. Então, realmente, tem muitos fatores aí nisso tudo. No esporte, o VO2 máximo e os tipos de fibras musculares, principalmente as fibras de contração rápida, desempenham um papel crucial no desempenho atlético. Os atletas de resistência, que dependem da capacidade aeróbica, como o ciclista do Tour de France, tendem a ter o VO2 máximo mais alto, uma proporção maior de fibras de contração lenta, enquanto os atletas de potência, que se concentram em velocidade e movimentos explosivos, como um running back da NFL, normalmente tem uma porcentagem maior de fibras de contração rápida. Então, desculpem, crianças, se vocês querem ser um running back campeão mundial da NFL, como o Saquon, e tem uma porcentagem maior de fibras musculares de contração lenta, em vez de contração rápida, né, nos braços e nas pernas, as chances são muito boas de que vocês nunca vão ser um running back do futebol americano de nível internacional. São estatísticas, né? Não adianta. Tem um livro muito famoso que fala sobre isso daí, né? De como o mito dos atletas de elite não é só por educação ou puro trabalho duro, mas como tem muitos outros fatores que não dependem deles e foram cruciais para eles chegarem em alto nível, né? Dos esportes que eles praticam ou da função que eles desempenham. O que o Saquon Barkley, então, tem a ver, né, o esporte e o futebol americano tem a ver com o xadrez? Isso é que é o mais importante. Acredito que se tornar um campeão mundial de xadrez não é diferente de se tornar um atleta campeão mundial da NFL. Ou seja, você precisa ser abençoado com bons genes. A parênteses, embora o cérebro, em vez de força. Embora realmente você possa ser abençoado com ambos, né? Você também precisa ser altamente motivado. Você precisa ter grandes sonhos. Ter uma ética de trabalho árduo e também ter pais que sacrificam coisas durante sua criação para que você possa realizar esse sonho. Em relação aos bons genes, não existe um gene específico para o xadrez, mas existem características cognitivas essenciais que são hereditárias. E ele vai listar o seguinte. Primeiro, memória de trabalho, que permite que você mantenha e manipule múltiplas ideias ou posições em sua mente. Isso é crucial para calcular variantes ou variações e visualizar um tabuleiro sem mover as peças. Segundo, reconhecimento de padrões ajuda você a identificar instantaneamente motivos táticos, sacrifícios típicos, configurações posicionais, essencial para decisões rápidas e precisas. Terceiro, memória de longo prazo, ajuda você a armazenar teorias de abertura, padrões de finais e lembrar de jogos modelo. Quarto, habilidade espacial e capacidade de cálculo, determinam quão longe e com que precisão você pode olhar para frente, chama-se de visualização, essencial em posições precisas. Quinto, velocidade na tomada de decisões de julgamento, o que ajuda você a fazer movimentos bons e práticos sobre a pressão de tempo. E sexto, regulação emocional, controle emocional e foco. Ajuda a manter a calma durante situações difíceis e a se recuperar de erros ou sob pressão intensa. Um pouco polêmico ele dizer que isso daí é hereditário. Eu acredito que até certo ponto, tá? Eu não sei se eu diria que é totalmente hereditário, se tem alguma coisa científica aqui no meio que ele vai dizer depois. Vamos seguir lendo. Sei que eu acabei de dizer que não existem genes específicos para o xadrez, mas existe uma variante genética associada à habilidade do xadrez nas ciências. Chama-se Kibra. No caso, rim e cérebro. Eu não sei se de repente no inglês faz um pouco mais sentido essa... Mas enfim, chama-se Kibra, o gene, né? O gene Kibra. A habilidade espacial é uma característica altamente hereditária, 84%, e um preditor de sucesso em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E outras habilidades, outras áreas que existem muita atenção mental. Estudos sugerem que em um alto nível de habilidade espacial, capacidade de memória de trabalho e outras habilidades cognitivas, como as mencionadas, são necessárias para atingir um alto padrão de desempenho no xadrez. Estudos sugerem, coloco aqui um link, né, depois para caso
queira ver. E ele diz o seguinte: é provável que existam muitos outros genes associados à habilidade no xadrez e nas ciências que ainda precisam ser identificados. Falta ainda estudos mais comprobatórios, mas que com certeza tem espaço para isso aí na ciência. Então, além de ter bons genes ou talento natural, acredito que ter uma boa ética de trabalho árduo é essencial para se tornar um jogador de xadrez campeão mundial. A ética de trabalho árduo que eu estou falando são milhares e milhares de horas de prática e treinamento. Pesquisas recentes mostram que 11.053 horas de prática, em média, são necessárias para atingir o nível de mestre no xadrez. Olha isso. 11.053 horas para atingir o nível de mestre. O que não está muito distante dos números que o autor daquele livro que eu mencionei, que eu acabei não lendo, eu vou tentar colocar, quem sabe, na edição, mas ele sugere que realmente você conseguir ser um especialista sobre algum assunto, um expert mesmo, você precisa cerca de 10.000 horas de estudo, treino, prática e tudo mais. Então, tá ainda um pouco acima das 10.000 horas, mas 10.000 horas realmente é um número aí mágico que a galera costuma citar bastante quando você precisa se tornar aí, né, como requisito para se tornar um especialista em algo. Isso é, somente o nível mestre. Nem mesmo é o nível de grande mestre ou o nível campeão mundial. Para colocar em perspectiva, só para você ter uma ideia, se você praticar 8 horas por dia, todos os dias do ano, durante 4 anos, você vai conseguir chegar então nessas 11.000 horas. Olha isso, 8 horas por dia, como se fosse um trabalho CLT ali, 8 horas por dia, mas não é só CLT de segunda a sexta. Todos os dias, sem descanso, aí em 4 anos sim, você vai conseguir colocar aí esse esforço de 11.000 horas e quem sabe atingir o nível de mestre. Claro, com o guia certo também. Isso é apenas uma média. Vai ter gente que vai atingir o nível de mestre em menos tempo, vai ter gente que vai atingir mais tempo. Alguns jogadores de xadrez vão precisar de mais tempo, até 25.000 horas. E não há garantia de que você vai alcançar esse nível de mestre. Você consegue imaginar o que é treinar 8 horas por dia durante 4 anos e ainda não conseguir atingir esse nível de mestre? Então tem tido muito debate e controvérsia ao longo dos anos com relação a se os grandes mestres eles nascem mestres ou se tornam mestres. É muito comum isso em tudo, né? O pessoal fala muito do Messi, por exemplo, no futebol. O Messi, ele é totalmente talentoso ou ele também, né, teve essa coisa do trabalho duro para superar dificuldades? O pessoal às vezes fala muito, né, numa análise simplista, dizendo que o Messi ele é puro talento e tudo mais, enquanto que o Cristiano Ronaldo não, foi o contrário, né? É o símbolo do esforço e da dedicação. Mas eu acredito que, na verdade, em ambos os casos tem talento, tem essa coisa da genética, mas também tem essa coisa do esforço e trabalho duro. Se, né, pela ética que o Cristiano Ronaldo demonstra, ele parece demonstrar mais essa coisa do trabalho duro e árduo, tudo bem, com certeza ele chegou onde chegou por causa disso também. Mas, poxa, acho que é muito simplista dizer que o Messi não faz nada disso, ou que não precisou passar por tudo isso e vencer um monte de dificuldade e treinar bastante para chegar onde ele chegou. É muito simplista. Então, é toda uma combinação de fatores mesmo, né? Uns vão precisar de mais de uma certa coisa e outro de outra. Vamos ver. Alguns argumentam que o talento natural proporciona uma certa vantagem inicial, enquanto outros vão enfatizar que o trabalho duro e a dedicação são os principais impulsionadores do sucesso. Então sim, alguns de vocês que estão lendo esse blog acreditam que o talento natural não tem nada a ver com se tornar um gênio ou atingir o nível de mestre no xadrez. Ou seja, qualquer pessoa então com QI médio pode se tornar um jogador de xadrez de nível mestre. Afinal, não foi isso que Laszlo Polga, um psicólogo húngaro, se propôs a provar com suas 3 filhas? Se você não conhece quem é Laszlo Polga, né, eu acredito que o sobrenome Polga já deve ter entregado, mas se você não sabe, Laszlo queria provar que com o treinamento certo, qualquer pessoa com QI médio poderia alcançar resultados excepcionais. Ele acreditava que qualquer pessoa poderia se tornar um gênio em uma área específica com o treinamento e o ambiente certo. No experimento de Laszlo, ele anunciou e encontrou uma esposa, chamada Clara, uma professora de língua estrangeira da Ucrânia, que ajudaria a criar filhas que acabaram sendo todas meninas. Ele educou suas 3 filhas em casa, Susan, Judith e Sofia, a partir dos 4 anos de idade, enquanto simultaneamente ele passava 48 horas por semana treinando e praticando xadrez com ela. Presta atenção, 48 horas por semana é muita coisa. A experiência de Laszlo foi um sucesso, óbvio. Ele provou ao longo do tempo que, com um ambiente e treinamento adequados, qualquer criança poderia alcançar níveis extraordinários de sucesso. Susan Polga se tornou a grande mestre aos 21 anos, em 1991, tornando-se a primeira mulher a conquistar esse título. Judith Polga também conquistou o título de GM em 1991, com 15 anos de idade, se tornando a pessoa mais jovem a conquistar na época. E Sofia Polga conquistou o título de mestre internacional. Mas o experimento de Laszlo foi realmente um sucesso? É o questionamento. O que não sabemos sobre as irmãs Polga, no entanto, será que elas realmente tinham somente o
QI médio, somente um QI médio? Será que elas não tinham um QI um pouco maior? Será que elas não tinham algum talento inato? Não teria sido um experimento de laboratório melhor ou mais justo se o Dr. Frankenstein tivesse escolhido bebês com QI médio conhecido, em vez de criar os seus próprios, que poderiam ter QIs altos herdados por ele ou sua esposa? Né? Claro, ele está se referindo aqui ao... Né? Laszlo Polgar foi chamado de Dr. Frankenstein principalmente por causa de seus métodos de treinamento intensivos e pouco ortodoxos usados para cultivar o gene xadrístico de suas filhas. E aqui eu tenho que fazer um parênteses aqui. Vou até mudar a câmera só. Eu tenho que fazer um parênteses, tá? Eu sei que tem muita gente aqui que já é adulto e gosta do xadrez e tudo mais. E tem essa coisa, né, de... eu não tive oportunidade na minha época, ou descobri o xadrez depois, não pude estudar, não pude colocar. E aí, quando tem filhos, fica pensando, caramba, eu vou investir total, cara. Eu vou fazer, né? Eu quero criar um camarada aqui pra ser um campeão, sabe? Eu conheço pessoas assim. E às vezes acontece que a criança até joga por um tempo e tudo mais, mas não gosta às vezes do jogo, faz pra agradar os pais e tudo mais. Às vezes consegue sair fora e dizer que não gosta, né, os pais respeitam. Às vezes não. Eu já vi casos de um grande mestre que depois expôs mesmo, né, os pais no Twitter e colocou lá dizendo que odiava o xadrez e tudo mais, e acabou tendo que se dedicar a isso porque foi uma das coisas que os pais investiram, né, na educação dele, e aí agora ele tá meio que preso a ser um enxadrista se ele quiser meio que tentar viver de algo, enfim, não sei bem, mas pode acontecer. E aqui eu fico muito claro, cara, apresente o xadrez aos seus filhos, se for o caso, né, se você gosta, e o xadrez tem inúmeros benefícios, mas tentem com calma também, né? Eu acho que a reflexão aqui do autor com relação ao Laszlo Polgar é interessante porque, assim, até que ponto vale a pena você, né, empurrar xadrez para meio que provar um ponto ou algo do tipo. Claro que as irmãs aí foram um sucesso e tudo mais, e a maioria delas, né, todas elas gostavam de xadrez até hoje, a gente vê aí a Judith Polgar, por exemplo, comentando xadrez no campeonato e tudo mais, mas até que ponto, né, eu acho que essa reflexão é muito válida, até que ponto essa coisa do treinamento intensivo, né, com métodos aí pouco ortodoxos para cultivar esse gênio xadrístico, né, até que ponto ele é demais, né, é exagerado ou não. Aqui tem também um ótimo artigo sobre o experimento do Polgar, vou deixar o link na descrição, caso você queira ver esses links que ele coloca aí, e ele diz, recomendo fortemente a leitura do artigo, é muito bom. A propósito, o Judith Polgar supostamente tem um QI de nível gênio de 170, então, para esse experimento parece ser um QI aí muito justo, né, então veja como o questionamento é, será que foi o xadrez que ajudou a Judith Polgar a ter esse QI de 170, ou foi justamente esse fato dela ter um QI bem elevado, que fez com que ela se destacasse no xadrez num nível absurdo? Portanto, de acordo com Laszlo Polgar, tudo que você precisa fazer, assumindo que o seu QI então é médio, é dedicar horas de prática necessárias para se tornar um grande mestre. Um estudo recente com, olha só, somente 72 mil jogadores de xadrez amadores e profissionais, realizado entre 2015 e 2023, aí quase 8, 9 anos, conclui o contrário. O talento natural ele predomina sobre a prática para explicar as conquistas dos níveis mais altos de especialização em xadrez. O estudo se intitula Talento, Prática e Excelência, domínio da natureza sobre a criação em jogadores de xadrez de todo mundo. E aqui tem o link do artigo também. E ele vai dizer então, e o que dizer dos maiores enxadristas de todos os tempos? Se não o maior, né, de todos os tempos, o GOAT, o Magnus Carlsen. Ele diz que ele nasceu com talento natural ou se tornou um talento xadrez com muita prática. Eu não tenho dúvida de que ele fez ambos, óbvio, ele era ambos. Seu brilhantismo no xadrez é resultado tanto de talento inato quanto de treinamento dedicado. Ele era uma criança prodígio, demonstrando uma forte aptidão para o quebra-cabeças e memória, né, jogos de memória desde muito jovem. Assim como o falecido Bob Fischer, também Carlsen aprimorou suas habilidades por meio de autoestudo, leitura e prática. Carlsen se tornou o grande mestre mais jovem do mundo na época dele, com 13 anos de idade, e conquistou o título de campeão mundial com 22 anos. Carlsen é a combinação perfeita de talento natural, ética de trabalho, força psicológica e amor pelo jogo. E outros grandes nomes do xadrez da minha época, ele disse que tem então 65 anos, né? Como Bob Fischer e Garry Kasparov. Eles nasceram ou se tornaram essa força do xadrez? Bob Fischer se tornou um dos maiores xadristas de todos os tempos porque era uma mistura única de ética de trabalho obsessiva, gênio natural e total independência de pensamento e preparação. Afirma-se que Fischer tinha um QI de 150, embora nunca tenha sido testado oficialmente. Ele não apenas jogava xadrez, ele vivia, reinventava e dominava o xadrez. Fischer abandonou a escola e estudava xadrez por mais 10 horas por dia, principalmente sozinho. Lia praticamente todos os livros de xadrez disponíveis na época.
Ele até aprendeu russo sozinho, só para poder ler livros de xadrez escritos e impressos em russo. Fischer se tornou o mais jovem campeão de xadrez dos Estados Unidos, aos 14 anos de idade. A sua capacidade de calcular com precisão mais de 10 movimentos à frente em posições complexas era considerada sobrenatural. Ele não era somente melhor que a maioria dos grandes mestres, ele estava quilômetros à frente da sua geração. Fischer venceu o Campeonato Mundial de 72 ao derrotar Spassky, mas ele não somente derrotou Spassky, derrotou sozinho a máquina de xadrez soviética que dominou o xadrez mundialmente por anos. A maioria, se não todos os mestres soviéticos da época, tinham equipes de treinadores, analistas, o apoio do Estado, do país, da Rússia. Fischer não tinha nada disso. Sim, Fischer tinha o segundo xadrez é um treinador particular, meio que assim, né, que ajuda na preparação, chamado Ian Lombardi, durante sua partida pelo Campeonato Mundial de 72. Mas na maior parte do tempo, Fischer estudou isolado, movido somente por obsessão e genialidade. Ele nunca confiou nos outros, somente em livros, intuição e autoanálise sem fim. Fischer não somente ganhou o título mundial, ele mudou o jogo para sempre. E eu acredito que Fischer nasceu e também foi feito. Kasparov se tornou um dos grandes de todos os tempos porque combinou talento natural bruto, poder tático explosivo, preparação de abertura profunda e implacável motivação competitiva. Dominou por 2 décadas, remodelou o xadrez moderno e deixou um legado que ainda molda a forma como os melhores jogadores abordam o jogo hoje. Gary tem uma visão tática e poder de cálculo inigualável. E aí ele vai dizer, então, foi campeão de 85 a 2000 durante 15 anos, classificado como número 1 do mundo por mais de 20 anos. Assim como o Fischer, Kasparov tem um QI de nível genial, embora a gente não tenha certeza do número. Alguns estimam 190. Acredito que Kasparov, assim como o Fischer, nasceu e também foi criado. Embora o talento natural, né, o talento inato, talento natural, quanto a prática dedicada à criação, desempenha um papel na obtenção da excelência de jogadores de xadrez, as pesquisas com mais de 72 mil jogadores sugerem que a natureza, particularmente na forma de talento inato, pode ter uma influência muito mais forte do que a criação, do que o processo de treino, na dedicação, né, da determinação de desempenho de alto nível de xadrez. O debate se o talento, principalmente o resultado, né, da habilidade inata ou adquirido por meio de treinamento, é complexo e contínuo. Acredito firmemente que a habilidade no xadrez é o resultado tanto da natureza quanto da educação. Embora a prática seja essencial, indivíduos com aptidão natural para o xadrez podem ter uma chance muito maior de atingir o nível de grande mestre. Eu diria, o que dizer de garotos aí prodígios como Faustino Ouro, por exemplo, né, o argentino que com 11 anos aí está quase beirando o nível de grande mestre. Acreditar que alguém pode ter um nível de grande mestre sem aptidão natural inata para o xadrez me parece ridículo. Você precisa de pelo menos algum nível de dom cognitivo natural, especialmente em reconhecimento de padrões, cálculo e memória. Então, para aqueles que desejam atingir o nível de grande mestre, eu não estou tentando desanimar e dizer que vocês nunca vão alcançar o título se não nascerem com bons genes de xadrez. Mas é extremamente improvável que uma pessoa com um QI clinicamente baixo a médio, né, nessa faixa, seja capaz de realizar o tipo de reconhecimento de padrões de alto nível, raciocínio de habilidade espacial, planejamento a longo prazo e resistência mental que o xadrez de nível de grande mestre exige. Como eu digo a minha filha o tempo todo, ninguém disse que a vida é justa. Então, a última coisa, por favor, não confunda a estupidez com baixo QI. Ou seja, elas não são a mesma coisa. Usar a estupidez, né, como sinônimo de baixo QI é enganoso e inútil. Já ouvi muita gente no mundo do xadrez chamar Bob Fischer de estúpido, e Fischer não era estúpido. Ele sofria de esquizofrenia paranoica, como foi o caso, né, depois ali de 72, o restante aí da vida dele, ou de uma doença mental relacionada, né, algo desse tipo, que afetava o seu comportamento e raciocínio. Isso não é estupidez, é uma condição psicológica. Alegados que Fischer tinha um QI de 170 ou mais, apesar de não haver evidências concretas disso. Então, para finalizar, se você passou incontáveis horas praticando ou treinando xadrez, você tem aí acesso a treinadores e mentores qualificados, se você tem acesso a um baita ambiente de apoio, incluindo acesso a recursos de xadrez, se você tem pais que investem em você, a oportunidade de jogar em torneios de xadrez, o que é muito complicado, cara. É preciso ser sério isso aqui. Você tem que ter um recurso muito grande para jogar torneios de xadrez, principalmente se forem torneios longos aí de vários dias. E se você for uma criança, um adolescente, você precisa ir com seus pais, de repente, você precisa que seus pais tenham no mínimo um baita recurso financeiro para estar ali com você, tá certo? Pelo menos um deles. Se você for aí um aspirante, né, de querer viajar com um país aqui enorme, como é o caso do Brasil, você tem que ter recurso para isso, tá? Ou você consegue um patrocínio, que pode ser o caso, mas nem sempre é o caso, tá? Então, incluindo acesso de apoio aí, de recursos e tudo mais, você tem a oportunidade de jogar em torneio de xadrez e uma cultura enxadrística positiva, mas se você ainda não atingiu o nível de grande mestre, a culpa é dos seus pais, ele abre genes ruins e bota um haha no final, claro, brincando, né? E ele dá a resposta do teste lá, que a gente colocou no começo, 96, não sei se você, de repente, chegou nessa mesma resposta, tá? Mas
Caso você não tenha chegado, a resposta é basicamente que, claro, você não pode tentar somar de imediato, né? Aqui é basicamente, por exemplo, o primeiro até coincide, 1 mais 4, 5, mas a ideia é que você soma, tá, os dois algarismos aqui e depois, quer dizer, multiplica, perdão, os dois algarismos e depois soma o primeiro deles, tá certo? Então, quando você faz 1 vezes 4 dá 4, mais 1, que é o primeiro, 5. Aqui você faz 2 vezes 5 dá 10, mais 2, que é o primeiro, 12, né? 3 vezes 6, como é o caso aqui, dá 18, mais 3, que é o primeiro, dá 21. Então, 8 vezes 11 dá 88, mais 8, que é o primeiro, 96, caso você esteja se perguntando, tá bem? Mas eu acho que é uma discussão totalmente válida. Eu quero ouvir de você no comentário se você tem alguma experiência pessoal com relação a isso, o que você acha disso tudo. Conta pra mim nos comentários. Eu poderia passar mais horas falando aqui, mas só para um pequeno detalhe, eu concordo muito com relação a como o ambiente externo tem um fator que é preponderante, tá certo? Eu conheci o xadrez muito novo, mas ninguém ao meu redor conhecia o xadrez. Eu aprendi lendo xadrez nas regras atrás da caixa de um xadrez. Eu simplesmente estava passando numa lojinha e eu vi um xadrez daqueles de plástico que devia ser o quê? R$2, R$3. Eu me interessei por aquilo. Eu quis um, peguei e aprendi lendo as regras atrás. Claro que eu aprendi tudo maluco. Eu tinha o quê? 8 anos, 9 anos de idade, não sei. Demorei muito a encontrar alguém para jogar comigo. Será que se eu tivesse mais acesso, pelo menos, a recursos, eu teria um nível muito melhor? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas pelo menos isso daí. Outra coisa, eu moro na região Nordeste e aqui, cara, é muito difícil de ter torneios regulares. Tá começando ultimamente a ter mais. O pessoal aqui, pelo menos da Paraíba, tá fazendo um trabalho fenomenal na Federação de Xadrez, começando a colocar aí, expandir o xadrez no estado. Mas mesmo assim, antigamente, era muito difícil de ouvir falar sobre isso. Como é que faz, então, nesse caso? É uma discussão aí que vai muito longe. Mas conta pra mim, eu quero ouvir de você nos comentários e espero que você tenha gostado da reflexão. Se foi útil, se foi válido para você, eu quero também ouvir de você. Deixa um like, por favor. E, claro, se você quiser, eu vou deixar aqui em algum lugar também o link para outras discussões como essa, tá ok? Muito obrigado, forte abraço, até a próxima.